Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Para quem não me conhece ainda, sou terapeuta holística, também professora de yoga. E aqui no canal eu trago sempre dicas para a gente ter muito mais qualidade de vida emocional, vibrar em frequências elevadas e construir o nosso paraíso aqui na Terra. E eu realmente espero, esse é um dos meus propósitos, construir o paraíso aqui na Terra, se não o paraíso no geral, pelo menos o seu paraíso interior aqui na Terra, e eu espero que você se nutra nessa fonte, ok? Por sinal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ser uma pessoa de alta frequência. Olha só que incrível esse tema. Esse tema foi escolhido hoje cedo, no momento que eu estava meditando, no meu momento meditativo, e esse tema foi escolhido para esse vídeo. Acreditem vocês, não me considero preparada para falar aqui desse assunto tão complexo por esse ângulo, mas eu entendo que aqui eu sou apenas um canal que transmite uma mensagem. Então essa mensagem foi escolhida e eu acredito que ela será muito bem orientada, não por mim, mas pelos seres que fazem parte da sustentação desse trabalho através de mim, que sou apenas um canal e que também estou aprendendo junto com vocês. Bom, então antes da gente ir direto ao ponto do tema de hoje, que é como ser uma pessoa de alta frequência, também espero me tornar um dia. Esse é o meu propósito, esse é o meu caminho, né? Então, antes da gente ir direto ao ponto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ainda ou inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe também os seus comentários, curta o vídeo, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você acha que essa mensagem vai fazer alguma diferença. Transforme pelo menos uma vida na sua caminhada, que isso já vai fazer bastante bem. Vou pedir também para que você cheque na descrição dos meus vídeos sempre sobre os cursos, curso de formação de terapeuta, o curso Você é Magnífica ou Você é Magnífico, que é um curso voltado para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, com abordagem holística, onde a gente desenvolve corpo, mente, espírito e energia durante esse processo do curso. Eu vou deixar tudo aqui explicadinho para você acessar todas essas informações que têm sido incríveis, ok? Então vamos lá. Como ser uma pessoa de alta frequência? Olha só que forte esse tema, porque todos nós queremos vibrar em frequência elevada, queremos ter magnetismo, atrair pessoas, atrair dinheiro, atrair coisas positivas, todos nós queremos isso, mas sabemos o quanto tem uma força, parece que maior, que interfere nesse resultado. Eu vou começar falando aqui do porquê quais são os padrões que fazem com que a gente vibre numa frequência baixa. E aí depois nós vamos para um ponto onde nós vamos entender melhor o porquê devemos vibrar numa frequência elevada, numa frequência alta, ok? Então imagine que nós somos seres multidimensionais, nós somos seres que habitamos, vibramos e vivemos em muitas outras frequências, só que nós não temos consciência disso porque vivemos limitados enquanto humanos, não é? Então acabamos limitando essa visão desse mundo ou dessa existência multidimensional. Nos percebermos seres multidimensionais dá a nós poder para mudar coisas nas nossas percepções ou nas coisas que nós sentimos, mas como nós não sabemos ainda como usar esse poder, então acabamos ficando limitados em frequências onde apenas visa a energia física do corpo, e aí quando vibramos em frequência baixa, obviamente apenas dando voltas nos problemas relacionados à vida humana. Então olha só, existem algumas coisas que bloqueiam energia ou que fazem com que a gente fique com energias estagnadas, que fazem com que a gente vibre em frequência baixa. Então existem padrões que nós sentimos ou repetimos que fazem com que a nossa frequência fique baixa. Uma das coisas que faz com que a gente tenha uma frequência baixa, e acreditem vocês que isso não necessariamente aqui agora, se você não está passando ou vivendo experiências como essa agora, você vai perceber que em algum momento você viveu ou se comportou dessa forma. Lembrando, gente, que nós temos total participação nas coisas que acontecem na nossa vida,
diretamente ou indiretamente. O que seria esse indiretamente? Nós não lembramos, não temos acesso a todas essas informações, mas em algum nível nós temos participação nisso. Nós somos responsáveis em algum nível pelas coisas que acontecem com a gente em algum momento da nossa existência. É que não temos a compreensão total disso. Então imagine, se você é uma pessoa que passou por um período se percebendo com uma certa irritabilidade, com uma certa impaciência, com uma certa agressividade, com uma certa intolerância, não é? Então, todos nós já tivemos momentos, mas algumas pessoas, elas têm um período longo, onde elas são muito irritadas, elas se irritam com qualquer coisa, elas acabam se tornando muito críticas, elas acabam se tornando muito impacientes. Então, todas essas coisas, elas acabam contribuindo para que a nossa frequência fique baixa. Outra coisa também, a culpa. Todos nós temos uma referência de que o nosso espírito, ele é como se fosse criado, como se fosse perfeito. Existe um espírito que habita o nosso corpo, então nós imaginamos que o espírito é a perfeição. De acordo com os dogmas, com as religiões, com os conceitos que nós temos, nós vamos criando essas crenças. Então nós acreditamos que o espírito é perfeito. Mas quando eu olho para minha personalidade e eu vejo que eu sou imperfeita, porque é uma das condições da personalidade humana, cometer erros, cometer falhas, então a gente tem um certo desequilíbrio aí, porque nós não conseguimos entender essa falha, esse abismo que existe entre a personalidade atual, que comete erros, comete falhas, com o espírito que foi criado para a perfeição. Só que nós estamos experienciando momentaneamente justamente essa experiência da condição humana, que é sujeito a erros, a falhas e é limitado, justamente porque nós estamos num processo evolutivo. Porque se nós não tivéssemos nesse processo evolutivo, nós não precisaríamos experienciar momentos onde nós nos percebemos frágeis, onde nós nos percebemos vulneráveis, onde nós nos percebemos cheios de defeitos, cometendo erros, não é? Então, quando nós começamos a fazer esse comparativo, tudo isso de forma inconsciente, nós começamos a não tolerar as nossas falhas, nós começamos a não aceitar ou não admitir os nossos erros, nós começamos, às vezes, até transmitir isso para o externo, às vezes causar uma certa punição ou uma certa... Na maioria das vezes nós fazemos isso com a gente mesmo, em algum nível, mas também com isso num grau mais elevado, nós transmitimos isso, nós levamos isso para as outras pessoas. Então não toleramos erros das outras pessoas, não toleramos falhas, ficamos extremamente exigentes, críticos do outro. Então tudo isso é porque a pessoa está vibrando numa frequência muito baixa. O que faz com que a pessoa vibre nessa frequência baixa cada vez mais é justamente não olhar para tudo isso, porque todas essas energias que nós vamos deixando ficar estagnada, em algum momento elas vão aparecer em forma de desequilíbrio. Então, por exemplo, quando nós não prestamos atenção nos nossos pensamentos, quando nós ficamos nos alimentando ou nos nutrindo com coisas que nos levam para esse processo da frequência, de vibrar em frequência baixas, eu trago aqui uma observação. Comece a observar ao longo do seu dia quais são os pensamentos que você cultiva, quais são as coisas, quantas vezes você vai lá e se nutre naquelas coisas, daquelas ideias que estão entrando na sua mente. E é interessante a gente ter a consciência que nós não somos as nossas ideias. Muitas vezes as nossas ideias são transmitidas por outras personalidades justamente porque nós estamos vibrando numa frequência tão baixa que a informação dessas ideias que começam a surgir, elas são tão destrutivas que nós nem sequer nos damos conta, porque estamos vibrando na mesma frequência daqueles seres ou daquelas personalidades que vivem no habitual de uma frequência baixa. Então, se eu quero ter uma frequência, ser uma pessoa de alta frequência, eu começo aqui um processo de auto-observação. Eu começo a reconhecer sim que eu cometo erros, eu começo a reconhecer as minhas culpas, do que eu tenho culpa, e reconhecer que se em algum momento eu cometi algum erro, alguma falha, eu sou humano, eu não atingi a perfeição ainda, então eu tenho agora que qual é o oposto da culpa,
ou dessa autopunição, a compaixão. Quando eu começo a ter a compaixão pelas minhas falhas, pelos meus erros, é óbvio que naturalmente eu vou usar dessa mesma medida, dessa mesma régua com os outros seres. Então, geralmente, a pessoa que é muito punitiva em relação às outras pessoas, ou não tolera nada, é porque ela está negando, existe essa energia estagnada nela, onde ela está negando isso de qualquer maneira, tem a consciência que tem algo ali que precisa ser eliminado, e essas energias que nós vamos reprimindo, negando, elas vão ficando acumuladas, elas vão ficando, e dependendo da forma do estrago que isso vai sendo feito, porque o corpo físico, ele recebe essa carga de energia, e essa energia precisa fluir. Todas as vezes que uma pessoa fica irritada, fica brava, fica querendo fazer justiça, querendo resolver algo com muita intensidade, foi criado uma carga de energia, e essa energia precisa ser eliminada. Se você faz isso uma vez, se você faz isso 2 vezes, 3 vezes, isso vai acumulando, isso vai acumulando. Então, se você está vibrando nessa frequência que é baixa, de guerra, de revolta, de irritabilidade, vai chegar uma hora que isso vai precisar dar vazão. O corpo não tendo essa vazão dessa energia, o que vai acontecer? Um desequilíbrio no corpo físico. Desequilíbrio nada mais é do que energia estagnada, doença. Essa doença, dependendo de onde partiu essa questão, pode ser que surja um desequilíbrio no corpo físico, ou pode ser que surja um desequilíbrio de ordem psíquica, de ordem mental. Então, aí vai dependendo de como essa pessoa vai se conhecendo e vai percebendo qual foi o comportamento, qual foi a questão que ela veio anos e anos e anos e anos acumulando essa energia que causou esse problema nesse órgão físico ou nessa parte inteligente ou mais mental ou psíquica do corpo. Porque tudo tem uma consequência, e a consequência desses padrões silenciosos que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, transmitindo isso para o externo e não percebendo que estamos causando mal a nós mesmos, acreditem vocês que alguns dos comportamentos que nós temos, essas energias estagnadas, elas vão sendo direcionadas para órgãos específicos do nosso corpo físico. Poxa, mas como assim? Exatamente. Se você tem um determinado órgão que está doente, é possível a gente perceber qual foi o comportamento e o padrão que aquela pessoa teve por anos e anos e anos que desenvolveu o desequilíbrio naquele órgão. Então, quando a gente comete algumas coisas e a gente começa a se punir, não é? E negar essa energia, ou oprimir ou reprimir essa energia, nós precisamos agora reconhecer, perdoar com o oposto de todas essas coisas. Quando eu sinto culpa, quando eu vou começar a trabalhar o auto-perdão, a compaixão em mim, reconhecendo a minha falha e naturalmente reconhecendo que os outros seres também são capazes de cometer erros e falhas, e momentaneamente todos nós estamos nesse processo. A agressividade ao extremo, eu vou começar aqui agora a trabalhar a compassividade, não é? Trabalhar a moderação disso, não em relação aos outros em primeiro momento, mas primeiro em relação a mim, porque se sou eu que estou sentindo agressividade, raiva por algum motivo, tudo me irrita, tudo me aborrece, tudo me estressa, sou eu que estou sentindo isso, então eu vou ter que olhar para isso, e aí eu começo a trabalhar o equilíbrio disso e transmitir isso para as outras pessoas à minha volta. Críticas em excesso, toda vez que a pessoa se coloca num lugar crítico em excesso, está dizendo eu sou perfeito e todos os outros estão errados. Então isso é uma ilusão, isso é uma visão ilusória que a pessoa tem de si mesma. Então você começa a ter atitudes amorosas em relação a você, e depois você começa a ter atitudes amorosas também em relação aos outros seres, porque você está praticando o autoestudo e a moderação em relação a todas essas coisas. Essas são as coisas que fazem com que uma pessoa vibre, porque existem muitas outras coisas, uma pessoa vibre em frequência baixa, que seja uma pessoa de frequência de padrão baixo. Então, a partir dessa visão que a gente começa analisando esses pontos aqui, se eu não sinto isso agora, em algum momento eu senti para que eu tenha um desequilíbrio em determinada parte do meu corpo aqui agora, a coisa é muito mais profunda, mas para fazer uma análise geral aqui de algumas coisas práticas e básicas para a gente colocar no nosso dia a dia, já vai fazer com que a gente tenha uma visão bem superficial aqui desse assunto. E aí, a partir daí, eu começo
modificar toda essa questão observando os meus pensamentos, observando qual é a qualidade desses pensamentos, dessas coisas que passam o dia dominando a minha mente, porque se eu sei que eu não sou as minhas ideias, se eu tenho ideias construtivas, ok, eu coloco em prática. Se eu tenho ideias que são destrutivas, eu começo a tirar do meu campo as neuroses, as perseguições, todas as manias de coisas que são destrutivas, que eu começo a perceber coisas à minha volta. Tudo isso já são os desequilíbrios em estágio avançado, é que nós não percebemos. Mas tudo isso teve um começo, onde esse começo, essas energias foram sendo estagnadas. Não importa o grau disso, não importa se esse começo foi nessa vida, nessa personalidade atual, ou se isso vem de um outro momento, mas o importante é que a gente pode mudar tudo isso hoje. Lembrando que se nós somos seres multidimensionais, nós somos seres poderosos, mas para isso eu preciso ir para um lugar onde eu me percebo a personalidade individual, porque eu aqui agora, nesse momento, sou uma personalidade individual que tem o poder de decidir, de escolher, de tomar decisões e de mudar e de colocar o melhor na minha caminhada. Então é uma trajetória onde eu me aproprio desse poder, existem terapias, existem todo tipo, toda forma onde eu posso me melhorar, mas eu sou a parte essencial, a parte individual, onde tenho o poder para modificar qualquer coisa que acontece no meu corpo, na minha mente, nessa energia que sou eu, nesse ser tão poderoso multidimensional. Então, ser multidimensional me dá o poder para me apropriar dessa personalidade individual e fazer as escolhas e mudar tudo à minha volta. E para que serve vibrar, ser uma pessoa de frequência alta, de alta frequência? A vida sorri para você, as portas se abrem. Mesmo que você esteja vivendo no caos, num drama, você vai perceber algo bom e construtivo num momento de dificuldade. Existe uma energia quando você vibra numa alta frequência que vai te tirar dos conflitos, das confusões, dos problemas. Então isso é incrível e comece então a trabalhar isso. Gente, vou ficando por aqui que o vídeo tá ficando muito longo. Isso é uma aula que você pode se nutrir nessa energia sempre. E não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê e eu darei continuidade a esse mesmo assunto no próximo vídeo, ok? Um beijo, meus amores. A gente se vê lá. Gratidão. A poderosa presença que prepara o caminho ante todas as minhas ações assim permitir. Não se esqueça de se nutrir aqui nesse campo, nessa energia, que você vai curar muitas coisas em você, se apropriando dessa personalidade individual que você é, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no logo do vídeo e vou deixar outro vídeo correlacionado aqui para você ter mais informações sobre isso. Beijo!